Esqueceu de gravar. Meus amigos, então hoje nós estamos aí no nosso nono dia para falar sobre um ponto muito importante que todo consultor, todo empreendedor, toda pessoa de sucesso, ela precisa guerrear todo dia, que é justamente com as batalhas da mente. A gente sempre fala que todo sucesso ele começa na nossa mente. E as coisas que a gente vai ouvindo, aquilo que a gente vai lendo, aquilo que a gente vai buscando são coisas importantíssimas para determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Então, uma das siglas que existe, o livro Os Segredos da Mente Milionária, ele fala muito sobre isso, que é a sigla IPSAR. Não sei se você já tinha ouvido falar sobre, mas ela fala sobre aquilo que você ouve, ele vai gerar um pensamento. O pensamento que você tem vai gerar um sentimento. O sentimento que você tem vai gerar uma ação e essa ação vai gerar um resultado. E se você ouve uma informação, se você está num ambiente onde você tem informações que são positivas, tudo isso vai sendo positivo. Agora, se você está num ambiente onde a informação é negativa, tudo isso começa a ser negativo, até que você tenha o último ponto, que é um resultado negativo. E acaba gerando o ciclo negativo, porque se você tem um resultado negativo, o resultado negativo já é uma informação negativa. E aí você começa de novo a ter um pensamento negativo, um sentimento negativo, uma ação negativa e um resultado negativo. Você acaba entrando nesse ciclo. É o que o Tony Robbins ele fala sobre o ciclo do sucesso. O ciclo do sucesso, né, ele vai determinar, vai influenciar na sua ação, no seu resultado, e aí você acaba entrando nesse ciclo. Se for positivo, você cresce, né, como se fosse uma espiral ascendente. Se for negativo, é um espiral descendente. Então, o que que a gente precisa ter cuidado, né, como consultor, como empreendedor? É tudo aquilo que a gente tem buscado ouvir. Eu confesso para você que um dos fatores determinantes para eu não ver mais televisão, jornal, notícias, não que eu seja alheio às situações, tanto políticas quanto econômicas, tá bom? A Cris está de prova que eu sempre acompanho, mas eu filtro muito a fonte que eu vou buscar. Eu não assisto mais televisão, em termos de noticiário, de jornais, porque muitos são tendenciosos e muitos são alarmistas, e aquilo gera um sentimento ruim na gente. Nossa, a situação tá ruim, tá tudo em crise, tá tudo acabado. Meu Deus do céu, todo mundo tá sem dinheiro. Meu Deus, ninguém quer comprar meu produto. Meu Deus, o fechamento do mês. Meu Deus, ninguém quer, ninguém quer. Aí quando você vê tudo isso que você vai falando para sua mente, ela vai acreditando. E aí você chega no final do mês, vê uma pessoa crescendo, vê uma pessoa batendo meta, vê alguém se desenvolvendo. Aí você pensa, nossa, não, não, aquilo é só com essa pessoa. Eu acho que ela mora em outro planeta, o planeta que eu vivo é diferente. Mas a grande diferença está justamente se você quiser mudar os seus resultados, a sigla ficou pequenininha aqui, mas dá para ver. Informação, pensamento, sentimento, ação e resultado. Se você quiser mudar os seus resultados, você tem que mudar a fonte de informação, né? Inclusive lá na convenção, a Mayara falou sobre as narrativas, a gente vai falar sobre elas ainda aqui, em uma das mentorias. E quando você vai, por exemplo, para uma convenção, você está num ambiente de informações positivas, informação positiva, informação positiva. Por isso que os pensamentos, os sentimentos, as ações, eles vão mudando. Aqui, o momento da gente estar junto às 6 horas da manhã é trazer informações positivas para vocês, para que durante o dia tenham pensamentos, sentimentos, ações e resultados diferentes. Porque a gente sabe que mais tarde, quando fechar aqui essa sala, vão vir outras informações. E aquela que você valorizar mais é o que vai determinar as suas ações. E outro ponto importante que a informação ela vai gerar em você é a crença. Quando a gente está num ambiente como aquele da convenção, a nossa crença ela muda. Ela avança, ela aumenta, né? Ela se expande. E existem quatro tipos de crenças que eles vão determinar o seu resultado também, tá?
A primeira crença é a crença no produto. Existem pessoas que conseguem vender produtos, vender um negócio sem mesmo acreditar, né? São pessoas que acabam não tendo caráter, né? Não acreditam, mas a gente vê no nosso modelo de negócio, as pessoas elas têm uma experiência com o produto, né? Quando eu digo experiência, não precisa ser um super relato, só o fato de estar com o nariz trancado, né? O nariz entupido e usar um peppermint e ela melhorar a respiração, isso já é uma informação. E aquilo já muda a crença dela no produto. E quando ela ouve aquilo, ela pensa: nossa, esse produto é muito bom, eu gostei disso. E quando ela pega um limão e ela começa a ver que ela melhorou a digestão dela, ela começou a soltar gases com o limão, ela, poxa, esse produto é bom. Então, por isso que até a elite você vê a importância da crença no produto. E aqui nós temos diferentes níveis dentro da sala, né? E todas as pessoas que estão aqui, elas acreditam no produto, elas já tiveram uma experiência com o produto. Algumas tiveram uma experiência extraordinária, outras tiveram uma experiência simples, mas que gerou essa crença no produto. Então é importante você entender, nossa, eu acredito no produto? Acredito, maravilha, isso é importante. Crença na empresa, quem é a Doterra? Quem é a empresa que você fez parceria com ela? É uma empresa multibilionária, uma empresa que está em mais de 100 países. E não se apegue só a essas informações de números, mas aquilo que ela representa, né? O que que a gente tem feito? A gente tem impactado a saúde das pessoas, a gente tem ensinado as pessoas a ter um novo estilo de vida, a cuidar da saúde de uma forma diferente. E a crença no modelo de negócio, o marketing de relacionamento. Ele é uma ferramenta maravilhosa, poderosíssima, para poder transformar não só a mentalidade, mas também o financeiro. Então, você vê que o consultor, para ele se desenvolver e crescer, se você se permitir estar nesse negócio durante o tempo necessário para você mudar, você vai ver que a pessoa que você começou o negócio é totalmente diferente da pessoa que você vai se tornar. Né? O Leonardo e a Krisna de 8 anos atrás, totalmente diferente do Leonardo e a Krisna de hoje em dia. Então, a gente acredita muito no poder de transformação desse modelo de negócio. E é importante você ter essa crença. Nossa, a Doterra transforma o financeiro das pessoas. Tem gente aqui que tem bônus de 5, 7, 10 mil extra. Isso, cara, olha, extra, tá bom? Fazendo isso em tempo parcial. Então, é um modelo de negócio poderosíssimo. E a crença em você. Não adianta só você ter a crença no produto, na empresa, no modelo de negócio, e você não acreditar que aquilo é para você. Você dizer assim, nossa, eu mereço. Nossa, eu vou conquistar isso daqui. E não é papo de autoajuda, não, gente. Se você não acredita em algo, o seu cérebro ele vai te bloquear para que você não atinja aquilo. Ele vai se defender, porque você está achando que aquilo não é bom para você. Ele vai dizer assim, se não é bom, então tá bom, então eu não vou atingir. E ele vai dar algum jeito de não atingir. Então você precisa acreditar. As declarações, elas são importantes para isso. Você crê que você merece isso daí. E até na parte do acreditar também, eu quero fazer um parêntese. Eu ouvi uma frase uma vez, acho que Léo viu em algum livro, e Léo sempre falava isso. É, faça, faça de mentira até que seja de verdade, né? É, Faça de mentira até que seja de verdade. E ele dava como exemplo, por exemplo, quando você vai dormir. Para você dormir, o que que você faz? Você se deita, fecha o olho e finge que está dormindo até que o sono venha. Ninguém bate na cama e dorme. Algumas pessoas, como o Léo, em alguns segundos isso acontece, né? Mas você finge que está dormindo para que você comece a dormir. Você precisa passar mensagens, você precisa agir de certa forma para que seu corpo entenda o que ele vai precisar fazer agora. Por isso que ontem, por exemplo, a gente falou para vocês, deu a dica de senta na mesa, pega a sua lista, faz as coisas para você trazer informações para o seu cérebro que agora é hora de fazer isso. E trazendo um testemunho também, quando a gente começou, eu lembro que eu olhei para o plano de bonificação da Doterra, para o plano de carreira, e eu olhei o Premier como maravilhoso. O Premier era R$ 2.500 a mais, era o que eu enxergava para mim, de extra. E eu olhava aquele diamante e eu pensava assim, meu Deus, não, isso aqui eu acho que não é para mim. Eu não acreditava naquele diamante, mas o meu líder, os nossos líderes, eles falavam, eu acredito que vocês são diamantes. Até porque na época a gente já liderava a célula.
A gente gostava de ajudar pessoas. Então, ele viu atributos na pessoa que, unido à visão de negócio, unido à estratégia, unido a comprometimento, claro que ia dar um diamante. E muitas vezes a gente olha para cada um de vocês que está aqui nessa sala, ninguém entrou nesse grupo, gente, sem ser convidado. Você entrou nesse grupo porque você recebeu um convite, seja nosso, seja do seu líder. Então, alguém acreditou em você. E eu me lembro que quando falavam para a gente assim, não, vocês, eu vejo vocês como diamante. E eu falava assim, ó, eu vou fazer por ti, porque eu acredito em ti. Então a crença não estava necessariamente em mim naquele momento, no modelo de negócio naquele momento, mas naquela pessoa que eu confiava. Eu me dei o benefício da dúvida de olhar para aquela empresa, de olhar para o meu líder e o que que ele está vendo em mim que eu não estou vendo? E isso foi fundamental para tomar essa decisão de permanecer, de fazer, ainda que eu não tivesse aquela crença muito clara em nós. E o Léo falou sobre o vendedor que vende muitas vezes sem nem acreditar no produto. Ele vende porque ele acredita no poder da venda. A gente só faz aquilo que a gente acredita. Então, o vendedor que vende um produto que ele não compraria, ele está acreditando no poder da venda. E isso, muitas vezes, é sim falta de caráter. Agora aqui a gente está trabalhando com um produto maravilhoso, que a gente sabe que muda a vida das pessoas. É um produto, uma empresa de propósito. Um modelo de negócio que paga muito bem, é honesto, um modelo de negócio inteligente. Se hoje falta crença em você, acredite em quem acreditou em você primeiro. E a gente está iniciando agora o período do fechamento, né? Fechamento, existem alguns dias que a gente caracteriza como um fechamento, né? O que que é um fechamento? É eu ter uma meta para alcançar e eu buscar alcançar aquela meta fazendo essas perguntas: onde eu estou, onde eu quero chegar e quanto falta. Então, se eu tenho uma meta para ser um elite e eu estou no final do mês e eu tenho 2.500 pontos, então falta produzir 500 pontos, né? 500 pontos em vendas, em cadastros. Então, o período de fechamento, a gente sempre coloca alguns pontos durante o mês para poder a gente ter um balizamento, né? Uma condução do nosso negócio para você fazer de forma gradual. Então, se você quer alcançar 3.000 pontos, só para você ter uma ideia, eu divido o mês em três períodos, né? Então, até dia 10 eu tenho que ter 1.000 pontos, até o dia 20 eu tenho que ter 2.000 pontos, até o dia 30 eu tenho que ter 3.000 pontos. Para que não chegue, você faça tudo no último dia, ou que você tenha explosões de produção. Não que seja ruim, tá bom? Mas para que você veja que você consegue fazer isso de forma constante e consistente. Né? Uma produção um pouco a cada dia, tá? Então hoje e amanhã são dias de fechamento, são dias mais intensos. E num momento de fechamento, a tendência é que a gente aumente mesmo esse volume, para que eu consiga alcançar aquela meta que eu me propus. E aí a pergunta é: qual a meta que você colocou para você no início do mês, ou quando você iniciou, porque nós temos novos consultores, né? E o que você fez, o que você vai fazer para alcançar essa meta? E eu sempre gosto de estabelecer metas como poder de 3 nível um. Se eu sou um consultor e eu quero crescer, eu vou me desafiar a fechar um poder de 3 nível um. Se eu sou um consultor e eu já tenho uma equipe, eu vou me desafiar a ter um poder de 3 nível um com reforço. O reforço, ele praticamente ele dobra o poder de 3. É você sair de R$ 250 do poder de 3 para R$ 500, praticamente pelo mesmo volume, pela mesma coisa, tá? E eu não sei vocês, gente, mas ter um bônus de R$ 250 e ter um bônus de R$ 500 Pelo mesmo pelo trabalho. mesmo trabalho é algo maravilhoso para qualquer um, tá bom? É você ganhar R$ 250 a mais. A gente precisa valorizar isso. Tem gente que fala assim, ah, é só 250. Gente, 250 você paga duas faturas, três faturas de celular. Você paga, sei lá, o gás do mês. Você compra o quilo de carne da semana. 5 quilos, dependendo da família, né? Se for uma família como a de Amanda ou a nossa, é, 2 dias de Diamante carne. Abelhone 5 quilos é 2 de carne. A família é Tô brincando, grande. gente.
Mas é uma família, né, menor, gente, é uma semana de carne, é um alimento melhor, é um lanche, é um esporte. Então, assim, o que que você vai fazer com isso, né? Ah, 250 a mais é o esporte do meu filho. Eu vou colocar ele no judô, no jiu-jitsu, vou colocar ele no kumon. Então, você está vendo como você tem que relacionar, né, para que o fechamento ele vale a pena para você. Não é só o dinheiro, Não né? é só. Tá bom? Não pense assim, pense diferente. Mude a informação que você vai contar para você mesmo. Nossa, eu vou fechar essa meta porque eu quero fazer isso para meu filho. Se eu fechar, eu consigo isso. Se eu fechar, eu avanço para isso. Eu até penso assim, eu vou dar um exemplo aqui. A ginástica da Helena é R$ 300. É, se eu penso, se eu tivesse começando um poder de 3 de R$ 250, é só 250 de fato, parece pouco. Mas se eu pensar, é o esporte da minha filha, é o esporte que ela ama, que ela quer continuar. Esse bônus vai ser o que vai pagar o esporte da minha filha. Olha como o peso mental mesmo, na hora de relacionar, ele tem muito mais valor. Eu me esforço muito mais quando eu relaciono a uma conquista, a um resultado. E aí nós vamos estar direcionando individualmente, né, ao consultor que ele quer chegar, então se você tem uma meta, você quer avançar, fala com a gente para a gente poder ver o quanto falta, né, e como que você pode direcionar para alcançar. Mas a gente vai passar algumas dicas como você postar informações no seu status, tá? Poste informações no seu status. Um kit bem impactante que a gente viu, que a gente tem. Crisna preparou várias artes ontem, vai estar passando hoje para vocês, né? Para alguns ela já passou. Artes do Kit Collection, né? Aquele que foi lançado na convenção. Ele está com um valor de desconto muito bom. E o que que você pode fazer? Pegar a lista das pessoas que você falou, aquelas pessoas que não fecharam, e você falar, fulano, olha, tem uma novidade para te contar, né? A gente esteve na convenção no final de semana. E lembro que você gostou muito daquele óleo, daquele kit, ou daquele óleo para aquela situação. E olha, tô com uma promoção onde esse óleo está com 50%. E é uma promoção por tempo determinado, porque é uma promoção exclusiva da convenção que a Doterra estendeu um pouco mais até os estoques se acabarem. E é uma grande oportunidade para você adquirir. Faz sentido para você adquirir os óleos que você queria pela metade do preço. Então, você trazer essas informações para essas pessoas que você já fechou. Você não vai chegar e vai falar para uma pessoa que você não apresentou, que você não falou nada de Doterra, e você, olha, tem esse kit que está pela metade do preço. Pode ser que dê certo? Pode, mas Mas, a probabilidade é menor. Agora, se você vai trabalhar com alguém que já ouviu o que que é um óleo, para que que serve um óleo, quais são as formas de uso, né? Quais são os kits, viu o valor e na hora que ele vê, poxa, agora está pela metade do preço, é oportunidade, tá? Então você já tem um cliente que ele está mais trabalhado, ele já está mais educado, você já ensinou esse cliente. E aí você fazer esse trabalho, tá bom? Com essas pessoas que você já entrou em contato. Então, a atividade geradora de renda, 5 novos nomes na lista, nunca pare de colocar novos nomes. 10 novos contatos, né, de produto ou de negócio. 3 follow-up das pessoas que você já vem falando, tá? E promover o Kit Collection mostrando esse benefício, valor e desconto. Então, produtos que você pode trabalhar: colágeno, Kit Collection, tá bom? E as novidades da convenção. Beleza? perfeito. Você tem alguma coisa, meu amor? Não, eu vou falar o que eu quero falar é lá do Kit Collection. Ele tá com. Gravação. Deixa eu interromper aqui a gravação.